mães maravilhosas, consideradas mães especiais. Vamos saber por quê? Existe um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança. E quando essa criança é especial, e quando tocamos nessa maternidade especial, muitas vezes essa aldeia se desfaz. E quem fica aí? A mãe. Nenhuma mãe espera ter um filho especial. E quando acontece, o que acontece? Quantos questionamentos, medos, incertezas. O que eu fiz e agora? Por que eu? Porque você é especial, é coragem, é força, é dedicação, é amor. Eu sou Fê Marins, tenho um filho lindo, Bernardo, de 15 anos, com autismo. Perguntaram pra mim, e daí, como foi a tua gravidez? Como é que tu passou? Gente, ninguém nesse mundo sonha com um filho com algum tipo de transtorno, com deficiência. Toda mãe sonha com um filme de capa de revista, de um filho maravilhoso, não que não seja, mas um filho especial traz uma bagagem que tu vai ter que enfrentar umas coisas pela vida. Eu digo pela vida porque eu estou no segundo estágio e mães podem acreditar. Quando nasce, você tem um diagnóstico, você leva um susto. A gente chama, você entra no luto. Por quê? Porque primeiro a gente não aceita. Quem diz, no primeiro momento eu aceito meu filho. Não. Existe tu passa pela aceitação. A família tem que aceitar. Todo mundo passa por isso. Daí, depois que você passa, que você começa a enfrentar as barreiras, que no meu caso, imagina, 12 anos atrás, nem se falava em autismo, né? Eu tive que correr esse mundo atrás de informação. Daí tu começa a pensar o seguinte, o que será do meu filho no futuro? Outra coisa que não se deve fazer, não pense no futuro. Regra número 1. E outra coisa é que depois que você sabe, que você cria força para a caminhada, você vem uma outra fase que eu não que você é igual. Não, cada autismo, cada pessoa com deficiência, ela é única. Não tem padrão, gente. Mania que o pessoal acha que copia e cola, não faz isso, né? Vem a adolescência. E a adolescência vem uma nova etapa. Então, trabalhe já cedo com seus filhos para não vir a segunda etapa que a mãe começa a se sentir um pouco mais excluída. Porque quando é pequeno, você consegue deixar uma roda com todo mundo e ele é lindinho quando ele faz uma estereotipia, ele é lindinho quando ele sai correndo na ponta do pé. Mas quando chega na adolescência, que alguns, como no caso do meu filho, é não verbal, então ele utiliza muito de estereotipias, o que acontece? O chacoalhar, o movimento que antes era bonitinho, agora não é mais aceito. Aquela pessoa que dizia que ia ficar contigo sempre, tua melhor amiga, ela deixa um pouco de ser tua melhor amiga. Eu não queria ter essa emoção, mas é a vida, gente. E assim, e a gente supera de novo. E a gente vai superar. Daí todo mundo pensa assim, Fernanda, mas e no futuro? Eu não quero pensar no futuro. Por quê? Porque senão eu vou perder a força do presente. Daí, o que será do meu filho? Não quero. O futuro a Deus pertence. Eu sou a Cacá Queires-Lobe, sou mãe do Matheus, de 6 anos, que foi diagnosticado com autismo com 1 ano e 9 meses e que saiu do espectro com 4 anos, pouco antes de completar 4 anos. Também sou mãe do Pedro, que tem 11 anos. E primeiro eu gostaria de explicar o que é sair do espectro, né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem a impressão de que aquilo nunca vai passar, ou que não tem nenhuma chance, nenhuma esperança. E eu acredito que esse é o grande fator de luto das mães, porque quando você recebe o diagnóstico, você normalmente tem esse preconceito, essa ideia pré-concebida que não existe nada para fazer com esse diagnóstico. E com informação, procurando, no nosso caso, com diagnóstico precoce, com tratamento intensivo e com uma equipe de qualidade que deu um tratamento de muita qualidade, a gente conseguiu conquistar
o máximo que se pode conseguir, não é em todos os casos que isso é possível, mas existe possibilidade sim de sair do espectro. E o que é sair do espectro? Sair do espectro é algo muito semelhante à cura, realmente não existe cura para o autismo. Mas qual é a diferença? Então, não existe como você ir lá e acabar com a causa do autismo, porque é uma causa neurológica. Então você não tem como ir lá no cérebro, ainda não existe, mas a ciência está muito próxima disso, de descobrir a cura para o autismo. Então você não pode ir lá no cérebro resolver essa questão, mas você pode sim pegar todos esses sintomas e amenizar de uma forma tão efetiva que a criança pode ter um desenvolvimento normal, que é o que aconteceu com o Matheus. Então hoje em dia ele interage, quando recebeu o diagnóstico ele não falava nada, ele era um caso moderado de autismo, ele não falava nada. Com 2 anos ele não interagia nem comigo, nem com o pai, nem com o irmão. Ele sempre estava lá no cantinho dele. Hoje em dia ele chega na escola, Matheus, todo mundo vem correndo, ele brinca, ele busca a gente para interagir, ele forma frases complexas, relata fatos passados, que é o último nível da linguagem, né? Então a gente teve muita felicidade e a gente transformou todo aquele luto numa luta. Lutamos por ele e conseguimos o máximo que a gente poderia chegar. E a gente transformou essa luta pelo Matheus, uma transformação numa luta por todas as outras crianças. Foi quando eu criei um site e criei um canal no Instagram, que é o Autistólogos, onde eu mostro como que foi feito, porque o tratamento, assim que eu comecei a ver a resposta do Matheus ao tratamento, eu pensei, nossa, esse tratamento é tão simples, ele requer muita dedicação, muita. A pessoa realmente tem que ter muita força de vontade. Mas uma mãe que muitas vezes não tem acesso ao tratamento, ela pode fazer o tratamento em casa. Quando você tem informação de que quando você tem um filho que não fala, você tem que falar muito mais para estimular a linguagem dele, ou então, quando ele não interage, antes eu pensava, ele gosta de brincar sozinho, que bom que ele é assim independente. E depois você percebe que não é porque ele não quer interagir com você, é que ele não sabe lidar com essa situação. Como uma pessoa que tem medo de falar em público ou falar em frente a uma câmera, né? Então, se você for criando essa habilidade, você vai transformando, vai preparando aquela criança para situações sociais. Então, essa se transformou na minha atual luta, né? Levar esse conhecimento para as mães que não têm acesso ao tratamento. Claro que é muito melhor quando você tem uma equipe de profissionais que possam te ajudar, mas a grande maior parte das famílias, infelizmente, não tem esse acesso. Apesar de que é garantido por lei, isso também está lá no meu site, todos os direitos das pessoas com autismo, mas, enfim, penso que todas as mães têm que ter, em primeiro lugar, essa consciência de que existe, sim, muito a fazer e que quanto antes você começar e quanto mais intensivo for, melhores serão os resultados. E acabar com o preconceito, ele tem que começar dentro de casa, quando a gente percebe que aquela imagem que a gente tinha do autismo ou de alguma outra condição não é real. E que o seu filho vai continuar sendo aquela coisa fofa que você ama tanto, ele vai continuar sendo ele mesmo, né? E talvez você tenha uma vida um pouco mais complicada, mais trabalhosa do que uma mãe de um neurotípico, mas com certeza todos aqueles medos vão se transformar em vitórias todos os dias. Então, cada vez hoje em dia que o Matheus vem e fala, mamãe, eu te amo, cada vez que ele vem me dar bom dia, é uma grande vitória para mim. Coisas que quando eu vejo ele conversando com o irmão ou os dois brincando, é uma alegria que não cabe dentro de mim. Então essa mensagem que eu queria passar para as mães que estão vivendo o luto hoje em dia, que elas percebam que lá no futuro tudo isso vai se transformar numa coisa muito grande. Você vai perceber que a sua vida tem um sentido, porque você está transformando o futuro do seu filho. Então você veio para essa terra, para esse planeta por algum motivo. Então, acho que aquilo que era uma grande dor se transforma numa grande felicidade. Agora eu vou escolher o fortinho. Você achou fofinho? Uhum. Então, faltou uma palavrinha mágica. Por favor. Sim, tá bom. Quer dizer, abracadabra. Seu palhaço! Eu sou a Caroline Karsten Calder Schwank, eu sou mãe da Sara, que tem 8 anos.
da Kiara, que é gêmea, 8 anos também, e do Nicolas. A Sara, quando nasceu, era uma bonequinha, assim como a Kiara também. Só que assim, no momento que ela nasceu, eu vi que ela era especial. Foi bem difícil no começo, mas assim, ó, ela é uma estrela que ilumina a minha vida assim, ó, todos os dias. De pequenininha eu procurei especialistas e eu escutei falar que a Sara começaria a falar somente com 7, 8 anos, começaria a andar com 5, 6 anos, coisas absurdas. Eu fui atrás, eu procurei na internet, eu vi que não tinha muita coisa para me ajudar, eu resolvi fazer sozinha. A Sara começou a fazer fono com 2 meses, físio com 1 mês, e assim ela foi evoluindo. Aquela questão, agora escola, né? Quando começou o jardinzinho, o que eu faço? E ela sempre junto com a irmã gêmea dela, as duas indo pro jardim juntas. Como a gente falou, quando é pequenininho, todo mundo brinca, acha fofa, vai começando a crescer. A linguagem foi sendo um diferencial, as crianças não entendiam o que ela falava. Assim ela foi, hoje ela está numa escola, ela está no 1º ano, acompanhando normal, com os amiguinhos dela, com as dificuldades, com as ajudas. Ela faz, hoje em dia ainda faz fono, psicopedagoga, que ajuda muito, ela está evoluindo muito. Ela já eu posso soletrar as letras, A, B, C, ela já sabe quais são as letras, ela já sabe escrever o nome dela, ela já consegue copiar do quadro o nome dela, a tarefa de casa ela consegue copiar. A Sara faz balé, faz natação, ela já nada sozinha, não precisa de boia, de nada. E assim, ó, agora a novidade, ela quer ser modelo. Ela adora tirar foto, adora desfilar, ela já fez algumas campanhas. E assim, a Sara é uma pessoa muito boa. Ela faz amizade com todo mundo, ela é muito querida pela família, pelos amigos especialmente. Ela cativa, assim, ela entra na escola, todo mundo, nossa, que fofinha. E assim, ali tem uma questão que é muito importante, a questão dos irmãos. A Sara é como ela é por ter 2 irmãos que amam ela muito. Brigam, como todos os irmãos, respondem à altura. E assim, o que eu posso falar para vocês? A questão assim da Sara é, vamos falar sobre o futuro. O futuro dela, para mim, é hoje. Cada dia é uma felicidade da evolução dela. Como ela está crescendo, independente. E é o que mais quero na vida, que ela seja independente. Porque amor tem que sobra. Eu sou a Juliana Lanzermaier, mãe de 4 filhos, sendo o Rafael de 6 anos autista. Como já foi falado, receber o diagnóstico não é fácil, porque a gente idealiza os nossos filhos, projeta os nossos sonhos, e receber um diagnóstico que você escuta de um neuropediatra, olha, não tem cura, tem tratamento, mas não tem garantia nenhuma, é desesperador. E aí a gente busca informação. E por isso que, me unindo a outras mães, a gente criou o Autismos, que é um grupo de apoio educacional que visa levar a informação para as escolas, para os professores, para que a gente possa auxiliar esses autistas, essas crianças que têm alguma necessidade além. E foi vivenciando isso na prática dentro da minha casa que eu posso dizer para vocês que o autismo não tem cura, a gente sabe disso, mas que é possível tanto sair do espectro quanto o Matheus, filho da Cacá, como chegar num nível que nem o Rafa, que hoje fala 8 línguas, que consegue se comunicar, porém é sempre importante dizer que dentro do espectro as crianças oscilam, não é porque uma criança fala mais línguas que ela é um autista leve. O meu filho, por exemplo, na parte cognitiva ele é leve, mas na parte motora ele já seria um moderado, severo. E assim como o B, que não precisa falar, mas se expressa muito bem de outras formas. Até porque comunicação não é só verbal, a gente se comunica por gestos e tudo mais. E quando o professor, quando nós pais, quando toda a sociedade acredita no potencial dessas crianças, elas conseguem se transformar e fazer de um diagnóstico um prognóstico muito melhor, muito mais inclusivo e com aprendizado mútuo para todo mundo. Eu acho que isso é o que a gente mais busca. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo.
no seu colo é o meu abrigo. Dança! Você já se perguntou como são escolhidas as mães das crianças especiais? Eu já. Elas são assim, parecem normais, mas não são. Elas têm superpoderes. Eu estou muito feliz e honrada de estrear o quadro Pais e Filhos com mulheres tão inspiradoras, com mães tão especiais. E eu só tenho a dizer a vocês, muito, muito, muito obrigada.